na lição de número 8, o ministério de evangelista. Tá? Essa função, esse dom ministerial, mas que cabe a toda a igreja ser um evangelista. Quando a gente pega a palavra evangelista, que é aquele que proclama boas novas. Então, se você for procurar no Google, você vai achar lá evangelista agora na área de TI. O pessoal de computador, de IBM, pegou esse termo evangelista e estão usando agora nas empresas. E já tem grandes homens aí, evangelista, mas na área da informática. Né? Mas não tem a ver com religião, não, mas é que eles estão levando as boas novas da informática, estão usando esse termo. Então, se você procurar no Google, cuidado lá. Fala, mas peraí, evangelista não é na Bíblia, agora a IBM tem homens que são evangelistas na parte de técnica, porque usaram o termo, que é proclamar as boas novas, ou falar de algo novo. Tá? E para isso a pessoa tem que ter base, tem que saber do que está falando, tem que entender, tem que ter profundidade no assunto, e tudo tem a ver com ser um evangelista das boas novas de Jesus Cristo, anunciar o evangelho, que na realidade vem do termo de anunciar o evangelho de Cristo. Tá? E eu começo essa manhã fazendo uma reflexão aqui no nosso texto áureo, né? Quando Paulo orienta a Timóteo: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Né? Aos irmãos que estão aí nas suas casas, aí também acompanhando, que Deus possa abençoar. Continue ligado aí, que Deus tem uma palavra para você. Mas eu comecei a meditar no começo do capítulo 4, né? 2 Timóteo capítulo 4, desde o versículo 1. E comecei a meditar e estudando em casa, nós vimos algumas coisas importantes para esse evangelista, para esse conselho que Paulo dá para Timóteo. E ele começa dizendo o seguinte, que primeiro, Timóteo não está fazendo isso para qualquer pessoa. Para ele cumprir o ministério de evangelista, ele não está fazendo isso para qualquer um. Ele menciona no versículo 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar. Então, nós que estamos aqui na presença de Deus, estamos aí trabalhando na obra de Deus, desejamos ser um evangelista, primeiro entender que há um Deus que há de julgar. Nós não estamos fazendo essa obra para qualquer pessoa, nós estamos trabalhando para Deus. Deus levantou homens para nos orientar, nossos pastores que nos orientam, mas sabemos que todos nós trabalhamos para Deus, e Ele há de julgar o que nós vamos fazer. Então faça, entendendo que as suas obras, Deus está vendo as suas obras, irá ser julgada as suas obras. Então Paulo vai orientando, Deus que há de julgar os vivos e os mortos. Tanto ímpio como crente, todos aqueles vão passar, vão ser julgados, vai ter seu galardão. Então o que você está fazendo não é à toa, não é em vão, você trabalha para um bom patrão que é Deus. Você vê na passagem do bom samaritano que, quando o samaritano deixa aquele homem na estalagem, que o samaritano é representado, o bom samaritano, ele fala o que na estalagem? Cuida dele, que quando eu voltar, eu pago o resto. Você é uma estalagem de Deus, Deus está trazendo para você pessoas para você cuidar, e quando Ele voltar, Ele vai te pagar o resto, pode ficar tranquilo. Então, a primeira orientação aqui para Timóteo é que você está na presença de Deus que há de julgar. E o segundo versículo, ele vai orientar o que o Timóteo pregar. Nós vamos ver isso no decorrer da lição, mas essa introdução desse texto, ele vai dizer o seguinte, que pregues a palavra. Em tempo e fora de tempo, ou seja, use os métodos que você tem. Nós estamos nos dias atuais, há os métodos, mas não confundir. Houve uma polêmica há um tempo atrás sobre a questão de evangelizar com uma música num ritmo de rock, ou o que eu devo evangelizar? Eu quero alcançar o roqueiro, eu vou usar um ritmo muito agitado, e aí? E um pastor teve uma orientação, disse, nós vamos oferecer
comida num prato sujo. Então toma cuidado com os ritmos, as coisas que você usa, porque o alimento é sadio, mas e o prato está limpo? Ou seja, o método é adequado? Esses dias a minha menina falou: pai, dá uma escutada nesse hino aqui, ó, vê o que o senhor acha. Aí ela colocou o hino para tocar e começou a bater o pé. Né? Falei: você viu? Eu perguntei para ela: esse hino mexeu lá no seu coração? Opa, ficou a dúvida. Mexeu com o corpo, você começou a agitar. Oh, que legal, vontade de bater o pé, acompanhar o ritmo. Mexeu com a tua alma. Se não mexeu com o teu coração, toma cuidado. Ah, mas a letra é boa, pai. Sim, a letra é boa, mas o prato não está levando a gente a adorar a Deus, e aí? Então são coisas interessantes, tomar cuidado. Pregue a palavra. Inste em tempo. Esteja preparado em tempo, fora de tempo. Aí ele vai dando os conselhos para redarguar, repreendas, exorte com a longanimidade e doutrina. Tudo feito na palavra, tudo feito pela doutrina. Nós já falamos dos apóstolos, né? No fundamento dos apóstolos, já foi falado em aulas passadas. Então, Paulo vai orientando. A terceira orientação é ser fiel às Escrituras, pregar a palavra. Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, que ele não pregou, não em sabedoria de palavras humanas. Ele pregou a palavra. Por quê? Porque dá para usar a sabedoria humana? Dá. Mas o interessante é pregar a palavra. Tem muita gente sábio por aí, consegue arrebatar multidões, mas a palavra fica em segundo lugar. O povo sai admirando o pregador, que sabe o que ele é, mas não admira, olha que palavra de Deus para a nossa vida, e não mexe com o coração. Paulo fala: eu podia pregar em palavras de sabedoria, eu sei. Paulo era estudado, sabia, tinha fundamentos. Eu vou pregar o Evangelho de Cristo. Vou mostrar isso em poder, em sinais e maravilhas. Então, o mesmo Paulo vai orientar a Timóteo: pregue a palavra, use a palavra. Aí, qual a orientação? Porque virá tempos em que sofrerão as sãs doutrinas, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. E as pessoas vão sair desesperadas atrás de doutores que falem aquilo que ele gosta. Outro dia alguém disse assim: eu vou procurar uma igreja em que eu fique à vontade, em que seja mais adequada para mim. Nós temos que procurar a palavra. E como disse a palavra na aula passada, a palavra confronta, ela revela o pecado, ela mostra a verdade, e a verdade dói, mas depois o Senhor Jesus vem e cura. Então, vai existir tempo em que pessoas vão procurar os doutores. O doutor fala aquilo que eu quero ouvir. Mas eu louvo a Deus que nossa igreja sempre é aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Mas por que isso? Porque nós estamos sendo preparados para ser um evangelista, para falar do Evangelho. E nem sempre vamos ser bem recebidos, mas vamos falar o Evangelho. Tá? Então, são as orientações aí de Paulo para Timóteo. E ele fala o quê? Exercer com vigilância, com devoção, com dedicação. Né? Mas se tu sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Então, você tem um Deus a prestar contas, que Ele há de julgar. Você tem uma palavra a pregar, não é a sua palavra, é a palavra de Deus. É a palavra que o Senhor Jesus nos orienta, nos deixou. É esse fundamento, a Bíblia, a palavra de Deus. E os métodos, lógico que Deus vai te instruir aos métodos. Né? Mas o método, porque você vai ver que Jesus, quando chega no poço, pede água para a mulher. Começa a tomar água e fala: está vendo essa água aqui? Olha o método. Essa água aqui você vai voltar a ter sede, mas eu tenho uma água que é diferente. Despertou a curiosidade da mulher. E você vai ver que a mulher já sai para a cidade e começa a anunciar Cristo. Encontrei o profeta. Aí você vai ver que o evangelista faz a obra, mas não é o nome dele que fica impresso, é o nome de Jesus. Porque o povo chega para Jesus e diz assim: ô mulher,
agora já não é porque você falou, mas nós estamos ouvindo ele. Nós estamos acreditando, já não é tanto pelo que você falou, agora nós estamos ouvindo o próprio Jesus falar. Ela já fez a parte dela, evangelizou, e o povo foi atraído e seguiram a Jesus. Então quem aparece é Cristo, é o nome de Cristo, é glorificado e o povo são salvos. Então são os métodos, né? Esses dias eu conversava, e eu não lembro com quem estava conversando, e de repente eu tomado assim pelo Espírito Santo, mas a Bíblia diz isso. É um assunto normal e a gente já entra, se você está cheio da palavra, você vai entrando no assunto. Então o que eu quero dizer é que Deus vai preparar oportunidades para você evangelizar, para fazer a obra dele. Deus vai levar você até médicos. Mas espera aí, como é que é? Pode ser que a gente fique doente e chegue a médico com o nosso problema só para falar de Jesus para esse médico. Deus quer usar os evangelistas hoje. Deus quer te usar. Mas vamos lá, vamos entrar no ministério do evangelista. Tá? Então só para a gente entender que nosso Deus é grande, há de nos julgar. E é Ele que nos envia. Então a introdução aí da nossa lição. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como a sua destacada operação nas igrejas de Coríntio e Éfeso. Temos de Jesus a ordem de pregar o Evangelho e a sua multiforme sabedoria. Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Lembra que quando Pedro sai da prisão, ele não vai reclamar, ele vai para a casa dos irmãos para orar. E qual era a oração dos irmãos? Deus, dê mais ousadia para pregar a tua palavra. E nós temos essa ordem de Jesus, né? Esse ide que nós vamos tratar aqui. Então, o primeiro ponto aí da nossa lição, ele tem o exemplo de quando Jesus envia os 70. Né? Jesus chama os 70 e envia para a sua obra, e ele vai dizer no primeiro tópico aí, são poucos os que anunciam. Jesus vai falar que a seara é grande. Ah, irmão, mas muita gente já ouviu de Jesus, mas tem muita gente que precisa ouvir de Jesus. Agora, o interessante é entender que tem gente que ouviu falar de Jesus, mas ainda não aceitou, ainda é um terreno para se falar de Jesus. Todo dia alguém liga no telefone, não, mas esse plano de saúde é bom. Não, eu já tenho, não, mas esse é bom. As pessoas vão insistindo, quer fazer você, para aí só um minutinho para você ouvir. É a mesma coisa o Evangelho. Não, já ouvi, mas espera aí, você não ouviu tudo ainda. É insistir. É proclamar. Tá? Então, por que são poucos? Ele vai orientar aqui, porque a grande é de verdade a seara, mas os obreiros são poucos. E nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, como bem disse o pastor, por que ele fala que são poucos hoje? Porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmo, ou uma mensagem própria. Então começa aí, tem muita gente proclamando, mas ele está visando o seu ministério, querendo status, querendo posição. Né? Então se torna poucos aqueles que querem ter um compromisso com a verdadeira palavra. Convém que ele cresça e eu diminua. Uma das lições que a pandemia trouxe é que pode ser famoso de qualquer jeito, ficou trancado em casa. Quantos famosos ficaram sem agenda? Acabou. Não tinha agenda mais. E aí? Eu fui pregar numa igreja e a igreja já adotou um método que aqui não se chama mais ninguém caro para pregar. O pastor falou, aqui não se paga mais fortunas. É digno da contribuição, sim. A pessoa se desloca, tem seu gasto. A pessoa vive da obra, tem seu mantimento. Mas tem gente confundindo. Eu vi a cantora mandar um boleto de R$4.000, não aqui na igreja, em outra cidade, boleto de R$4.000 para casar 3 hinos. Como está errado isso? Ela foi de São Paulo, andou 100 quilômetros. Um boleto de R$4.000. Só vou se o boleto cair na conta. Se não cair na conta, eu não posso ir. Eu não estou criticando, eu só estou conversando com os irmãos que isso existe. É verdade. Não, 4.000.
Se não cair na conta, eu não vou. E o dia que foi, cantou 3 hinos. O povo admirou a cantora. Que legal a cantora. Cadê Jesus? É isso que nos preocupa. Por isso que a seara é grande. Mas são poucos ceifeiros que têm compromisso. Porque se não paga, ela não vai. Qual é o compromisso, então? E aí? Qual é o compromisso? Não quero levantar um comentário ruim, mas só quero entender que pessoas acabam confundindo. A pessoa começa simplesinho ali, vai lá, e Deus abençoa, e daqui a pouco, se pagar eu vou, se não pagar eu não vou. Irmão, tem o custo? Tem. Mas deve ser pensado isso nos dias de hoje. Aí veio a pandemia e acabou tudo isso. E agora o que acontece? As igrejas estão mobilizando. Peraí, não vamos mais gastar dinheiro à toa. Tá, vamos ter um momento. Serve de isca? Sim, são grandes eventos, serve de isca, é importante. Mas tem que pensar até que ponto é importante. Então, a seara é grande, mas são poucas pessoas com compromisso. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo. Aí ele comenta aqui, lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. O Senhor ainda está procurando aquele que está à disposição de realmente levar a sua palavra. Aí, por que o exemplo dos 70? Né? Ele vai falar o segundo tópico, é enviado no meio dos lobos. Aí, por que a gente entrou nessa questão? Porque quando você pega o texto é bem claro, Jesus orientando os 70, vocês não vão levar bolsa, não vão levar alforje, não vão levar sandália para tocar, vocês vão depender de mim. Então, a vida de um servo de Deus, de um evangelista, primeira coisa é aprender a depender de Jesus. Pronto. E eu vou dizer para você que Jesus nunca desamparou ninguém. Então, por isso que nós entramos nesse tópico. Por que as pessoas se preocupam tanto? Jesus fala, não, pode deixar que eu cuide de vocês. Então, a primeira lição que nós aprendemos desses evangelistas, desses 70 que foram enviados, é que eu cuido de vocês. E eles saem fazer a obra. Eu cuido de vocês, pode ficar tranquilo, que eu vou preparar tudo. Tá? Então foram o quê? Sobre a dependência de Deus, Jesus orientou, não se distraia com as coisas desse mundo, não se distraiam pelo caminho, vão evangelizar, vão fazer a obra. Eu cuido de vocês. O segundo ponto que Jesus vai orientar, nesse exemplo dos 70, é que eles são enviados no meio de lobos para proclamar o evangelho. Então tem pessoas necessitadas, mas também tem quem? Os falsos, que estão por aí, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa iludir, procurando a calar o evangelho. Mas eu louvo a Deus que veio a pandemia, o evangelho não foi calado. Estamos aí proclamando, seja na live, seja na rua, onde for, o evangelho está sendo proclamado e não vai parar. E tem lobos. É triste saber que enquanto estamos aqui meditando na palavra de Deus, tem alguém meditando no meio para acabar com a igreja. É triste saber, enquanto estamos aqui adorando a Deus e procurando meios para arrancar vidas desse mundo e trazer para Jesus, alguém está pensando num método de tirar de Jesus para levar para o mundo. Por isso que nós temos que estar mais preparados que esse mundo. Por isso que Jesus nos trouxe aqui nessa manhã para nos preparar para a obra dele, para que possamos fazer enquanto há tempo. Então Jesus vai orientar os 70, olha, vocês são enviados em meio de lobo. Tá? Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que as pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados ao cordeiro que se dirige para o meio dos lobos.
Aí na atualidade de hoje, pode ter certeza que em algum lugar desse mundo tem alguém morrendo por falar de Jesus. Aí Paulo vai falar, a gente não lutou até o sangue ainda. Paulo vai orientar, a gente ainda não lutou até o sangue, ainda não, ninguém chegou com a espada no pescoço, para de falar de Jesus, ainda não, então aproveita. Mas em algum lugar tem alguém entregando a própria vida, ele se julga, olha, a minha vida não é tão valiosa quanto estar com Jesus. Por quê? Por falar do Evangelho. E o que é bom disso? Vamos aproveitar essa liberdade que a gente tem. Embora com algumas dificuldades, alguém xinga, alguém não quer ouvir. Eu lembro quando a minha menina entregou um folheto para uma pessoa na rua, e o cara jogou o folheto fora, falou, pai, jogou o folheto fora. Não tem problema, continua entregando. Alguém vai ler. É assim mesmo. E pessoas são perseguidas por falar de Cristo. Ah, mas nós temos que ter o sentimento dos apóstolos, lembra? Quando levaram chicotadas, apanharam e falaram assim, obrigado. Olha o nível de espiritualidade, de devoção a Deus, de fé em Cristo, ao ponto de ele falar assim, obrigado por ser digno de ser escolhido para apanhar em teu nome. Ele sentiu uma honra levar uma chicotada em nome de Jesus. Não, isso aqui não é para qualquer um não, tem que ser escolhido para fazer isso. Tem que ser crente de verdade para passar por uma situação dessa. Tem que ser evangelista. Então, Jesus vai orientar, falou, vocês vão no meio de lobos. E é interessante que, você acha que esses 70 não passaram dificuldades? Você acha que esses 70 não foram rejeitados? Você acha que não zombaram, não perseguiram? Mas é interessante a volta dos 70, que eles voltam o quê? Alegres e felizes. Jesus não falou 10, Jesus falou 70. Eles voltaram, Jesus, que coisa linda. Olha o crente no lugar certo. É no teu nome que os demônios vão embora. Então você já vai entendendo que a obra do evangelista é o nome de Jesus. Ele não voltou assim, Senhor, voltei com a agenda cheia, Senhor, fiz a obra lá, eu voltei com a agenda lotada, eu vou pregar nos 4 continentes. Não, eles voltaram preocupados com Senhor, no teu nome os demônios vão embora. A autoridade que o Senhor nos deu no teu nome, as doenças são curadas. Ei, vocês sofreram? Sofri, Senhor, mas perto dos milagres, isso aí não... Paulo fala que as nossas tribulações nem se comparam com a glória que está preparada. Fica tranquilo, o que você está passando aqui sofrendo nem se compara com a alegria, com a glória que Deus preparou para você. E eles voltaram contentes. Passaram fome? Mas fome deixa de lado, Senhor, não tem problema, nós passamos fome, mas teu nome foi pregado. Os milagres aconteceram. Voltaram felizes. E qual foi a orientação de Jesus? É bom estar alegre, mas o mais importante é que ter o nome escrito no livro da vida. Então já dá uma dica para nós que, cuidado, a pessoa vai bater na porta, Senhor, fiz milagres em teu nome, eu não te conheço. O importante é cuidar do nome escrito no livro da vida. Mas interessante que Jesus, no versículo 21, que não menciona aqui, o que ele vai agradecer ao Pai? Eu sempre falo dessa parte, eu fico feliz de que Jesus fala assim, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor não revelou essas coisas aos sábios. Não foi aos doutores. Foi aquele servo simplesinho que Jesus dotou ele de poder, ele fez a obra e voltou, deu glória a Deus. Sabe por quê? O sábio, o doutor, o caminho é atribuir a glória a ele mesmo. Foi eu, com a minha sabedoria. Por isso que, Paulo, eu não preguei na sabedoria humana. Foi o Evangelho. Então, Jesus vai agradecer, obrigado por ter revelado aos pequeninos, essas criancinhas. E eu volto a insistir, o Deus está procurando as criancinhas de hoje, os que estão à disposição para fazer a obra dele. Obrigado, Pai, não revelou aos sábios, mas a esses pequeninos, que voltaram dando glória a Deus, que voltaram agradecendo a Deus e estavam preparados para fazer a obra da evangelização. Foram enviados os 70 como evangelista, por quê? O evangelho é o quê? Demonstração de poder. Paulo fala, eu prego o evangelho, mas também tem demonstração de poder. Os enfermos são curados, os demônios são expulsos.
Aí você vai perguntar, mas e hoje, irmão, como é que eu faço para demonstrar poder? Eu vejo o seguinte, irmão, nós já orientamos aqui na escola dominical, se tem recurso da medicina, tem coisa que o crente vai brigar à toa e tem recurso aí para você usar. Mas tem momentos que Deus faz o milagre para quebrar o incrédulo. Mas eu entendo que hoje o maior poder está na palavra, em quebrar corações que estão aí mortos, feridos, por causa do pecado. E nós temos que levar essa palavra com autoridade e poder. Você vai pregar, mas Jesus não vai fazer uma cura milagrosa. Mas a palavra vai mexer onde precisa. Mas para isso a gente tem que estar vivendo essa palavra de poder. Essa palavra primeiro tem que fazer efeito na nossa vida. Primeiro a gente tem que estar impactado com essa palavra. A gente falou dos profetas. Quando lê a palavra aqui, temos que estar em conexão com essa palavra. Só assim você vai conseguir transmitir a palavra. Quando fala do arauto aqui, quem era o arauto? Os reis tinham seus arautos que proclamavam aquilo que o rei precisava dizer. O arauto não ia chegar para o povo, olha, o rei mandou. Não. Eis uma palavra do rei. O rei diz, ele tem que ter fogo. Tem que transmitir aquilo que o rei falou com alegria, com firmeza. Chega lá para a pessoa necessitada, olha, seu problema Jesus pode até... Não, Jesus pode mudar. Ah, mas eu estou tantos anos nessa vida. Jesus pode mudar, é ter convicção no que vai pregar. Ah, mas não mudou até hoje, mas pode mudar agora. É ter convicção, porque não é o nosso evangelho. Quando a gente crê, Deus faz a obra, Deus muda. Então eles voltaram contentes pelos milagres. Jesus falou, o importante é ter o nome escrito no livro da vida. A lição de hoje traz aqui três evangelistas que até hoje é citado nas igrejas, né? dos seus prodígios, do que Deus usou eles na obra. Tem John Wesley, né? Que até hoje é comentado, tem os seus sermões, a sua história, né? É interessante que quando pega fogo em sua casa, ele é o último a ser salvo e é tirado do fogo. E a mãe entende, esse é tirado da brasa. Você vai ver que ele sempre está falando de fogo. Olha, põe o seu sermão no fogo ou põe fogo no seu sermão. Então foi um homem que fez a diferença na sua época, trouxe o avivamento. O verdadeiro evangelho foi usado por Deus. Né? Charles Finney, né? Um grande pregador famoso. Um outro que mais conheço é o David Wilkerson, que também alguém deve ter assistido o filme dele, desse pastor. Mas eu comecei a ver a história dele que, com 8 anos, ele já sente a chamada. Olha que interessante. E quando ele lê uma notícia lá na revista que em Nova York um jovem foi assassinado por uma gangue, um jovem de 15 anos, aí ele fala, não pode. Eu tenho que ir lá fazer alguma coisa. Eu não sei, você está sentindo algum chamado de Deus para fazer alguma coisa? Atenda ao chamado. Às vezes Deus está te chamando, mas é coisinha pequena, mas fica atento ao que o Espírito Santo está te chamando para fazer alguma coisa. E esse pastor, David Wilkerson, atendeu esse chamado, Deus deu graça, né? Foi lá pregar para as gangues em Nova York, sofreu humilhação, passou momentos difíceis, mas você vai ver que um dos convertidos é o Nick Cruz, um homem que era de uma gangue. Quem lembra, uma gangue terrível. Converteu o evangelho através do pastor David e hoje é um pastor, está aí servindo a Deus. Através do quê? De uma chama acesa no coração de um menino de 8 anos. Que Deus possa acender uma chama em cada um nessa manhã. Irmão, eu estou com sede para pregar para meu vizinho. É uma chama acesa. Irmãos, eu estou com vontade de colocar um versículo no Face. É uma chama acesa, faça. Irmão, o que eu vou fazer? Faça alguma coisa. Quando eu preguei no Virgínia sobre ser uma estalagem, que Deus vai trazer gente quebrada para a gente cuidar, que a gente é a estalagem de Deus, que Deus vai trazer o drogado, a prostituta para a gente cuidar. Na segunda-feira bateu na porta da firma lá um mendigo, eu preciso de ajuda. Eu falei, esse pessoal já vai encher o saco. Aí Deus falou, a estalagem. Vai cuidar, rapaz, você não pregou? É verdade, Senhor. Então toda vez bate na porta e fala, mais um para cuidar.
Vamos ajudar, vamos falar de Jesus. Deus vai trazer, se você for estalagem de Deus, Deus vai trazer o quebrado para você cuidar. É a oportunidade de falar de Jesus. Entendeu? Então, esses homens que fizeram, né? Fizeram histórias. Mas e hoje? Hoje é eu e você, irmão, para fazer a história do momento, para falar de Jesus. Esses homens deixaram exemplos, nós pegamos esses exemplos, mas hoje é você, sou eu, nós que estamos aí com a missão na nossa mão para fazer. Se eu vou ser lembrado amanhã ou depois, não interessa, o problema é o momento agora de fazer acontecer o que Deus mandou fazer. Então nós pegamos esses exemplos, né, e trazemos para a nossa vida, para a gente acender essa chama, mas hoje é você, sou eu, é o nosso pastor, é o evangelista, é o obreiro, todos aqueles que têm essa obra, essa incumbência, tá, para fazer a obra de Deus. O segundo ponto, a grande comissão. Então, você vai entendendo que o ministério de evangelista, você já viu que os 70 foram enviados. Então vai tendo um entendimento que todos os dons ministeriais estão interligados, né? O apóstolo, que é o enviado, o pastor, o profeta, o evangelista. Tá? Vai entender que o evangelista tem sua missão. A aula que vem vai falar sobre o ministério de pastor. Tá? Então, segundo ponto, a grande comissão, onde vai falar do ide de Jesus, né? Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, essa ordem, essa chamada é a grande comissão, que em todos os cultos de missões a gente lê, né? Ide, ensinai todas as nações. E a gente sempre bate na tecla. Às vezes você tem um chamado para ir para outro país, e às vezes você tem um chamado para evangelizar dentro da sua casa. Agora, entende-se que, às vezes, já foi um argumento aqui da escola dominical passada, ano retrasado, que às vezes o missionário dentro da casa não consegue ganhar família. Já viu isso? O camarada passa a vida toda, ele é crente na casa e ele não consegue alcançar a família. Parece que a família não vem. Mas Deus usa alguém de fora para ganhar a família. Lógico que nós temos que manter a fidelidade a Deus e usar o bom testemunho. Tem famílias que não vêm por causa do mau testemunho do crente. Mas tem crente fiel que às vezes é uma luta. O diabo consegue lutar e a família não vem, mas Deus usa alguém de fora e traz a família. Então nós temos que entender o chamado, aonde vamos evangelizar. Cada alma sem Jesus é um terreno vazio para a gente evangelizar. Cada pessoa que ainda não conhece Jesus é uma oportunidade de falar de Jesus. Agora, tem as pessoas que têm o chamado, né? Agora, esse evangelista, né? Entendendo que é boas novas, o que vai acrescentar nesse ministério de evangelista? São pessoas que primeiro, paixão pelas almas. Todos nós devemos que ter paixão pelas almas. Mas o exemplo do pastor David, que nós falou, ele acendeu aquela chama e nada segurou ele. Ele foi até ir aonde estavam as almas. Onde estavam as gangues, lugar perigoso, ele foi. Você vai ver Paulo, quando o profeta fala, vão amarrar você em Jerusalém. Ele falou, não tem problema, eu estou indo lá. Por quê? Amor pelas almas. Eu preciso falar desse evangelho. Então, essa chamada, todos nós temos chamadas, todos nós somos evangelistas. Mas esse ministério, esse dom, ele vai acender uma chama que não tem jeito. Nada vai te segurar, nada vai te parar. E Deus vai dar recursos para você fazer isso. Então, o evangelista, ele sai, ele consegue arrebatar um monte de gente. Traz para a igreja, faz a obra. Mas é interessante que ele vai trazer, aí quem vai dar a continuidade? Por isso que é o edifício da igreja. O evangelista sai, faz a obra e o pastor continua edificando as pedrinhas que o evangelista vai trazendo. Por isso que às vezes a pessoa tem o chamado de evangelista, prega e multidões aceitam Jesus, aí ele fica tão empolgado, ele vai e abre a igreja dele. Eu tenho condição. E aí o que acontece? A igreja enche e passa um tempo a igreja acaba. Porque o dom dele é evangelista, é sair falando, convencendo as pessoas. Deus usa ele tremendamente, mas não tem o dom para
edificar essas pedrinhas. Então a gente tem que entender para o nosso chamado, quem Deus chamou? O que eu estou fazendo? Então, por isso cada um faz um papel na igreja, cada um desempenha o seu papel. Então o evangelista sai, ele tem aquela firmeza na palavra, ele tem aquela dicção, Deus inspira ele consegue convencer muitas pessoas. Você viu que tem culto que você vai em congressos, aí vem o evangelista lá e prega 15 almas, 20 almas, 100 almas. O evangelista prega, as pessoas aceitam, ele vai embora, mas o pastor cuida das pedrinhas, cuida desse edifício. Talvez se fosse para aquele pregador da noite, agora você vai cuidar dessa igreja de 15 pessoas. Não prosperasse, porque não é esse o chamado dele. Tá? Então é entender. Então a grande comissão, todos nós temos a comissão de evangelizar. Todos nós temos esse ID de Jesus. Então, todos nós somos evangelistas. Mas tem aqueles dotados do dom, que aí nada segura. Tá? Nada para ele. O mundo está dividido em 2 grupos. Então nós temos o quê? O grupo dos que creem e os que não creem. Tá? A nossa missão é plantar a semente. Não somos nós que convencemos, preste bem atenção nisso. Irmão, mas não tem jeito, eu vou pegar um para o pescoço. Não, você não vai pegar ninguém para o pescoço, você vai só plantar semente. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Uma certa época atacaram pedra no vidro da igreja. E a igreja orando, passou-se um tempo, vai o rapaz lá, irmão, glória a Deus, eu sou o que atacava pedra no vidro da igreja, agora eu estou aqui glorificando a Deus e pagando o vidro. É assim que Deus faz, Deus salva, através da oração. Quem conseguia evangelizar Paulo? Fala para mim. Quem seria o crente para chegar, vou ganhar Paulo para Jesus? Não foi difícil? Ninguém conseguiu. Deus falou, deixa esse, eu mesmo vou ganhar. Jesus, deixa esse para mim que eu mesmo vou ganhar. Pode, Jesus faz. Tem testemunhos aí de países onde o evangelho não chega, que os muçulmanos já estão tendo visões à noite do evangelho, estão se convertendo. O Espírito Santo é a última chamada. Nós estamos nos últimos dias. Então, o que a gente pode fazer, devemos fazer a obra, como diz o nosso texto áureo, né? Fazer a obra e cumprir o ministério. Então, temos pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam. Temos os que acreditam e continuam na mesma situação. Eu creio, não, eu gosto dos hinos. Esses são os mais problemáticos. Os que gostam, mas nunca mudam de vida. Não. Por isso que eu fico preocupado com essa junção. Irmão, coisa linda. O cantor lá do mundo cantando com um cantor evangélico, que coisa linda. E ninguém muda de vida. Cuidado. O evangelho tem mudança, irmão. Não dá para ficar do mesmo jeito. Só gosta. Então, nossa, irmão, que benção. Estou ouvindo lá. O camarada é do centro, ele é de outra religião, mas ele gosta dos nossos hinos, irmão, que benção. Mas não mudou de vida, não adianta nada. Os crentes dando aplauso. Está uma polêmica aí que estão querendo encher o céu de gente ruim agora. Irmão, se não aceitou a Jesus, não vai. Eu não posso julgar quem foi e quem não foi. Não vou entrar em polêmica na internet. Mas o pessoal quer, todo mundo é bonzinho agora. E todo dia Jesus está batendo na porta lá, eu quero te salvar. Ele não quer nem saber. Aí vai os crentes lá, tadinho. Cuidado, irmão. Então eu me preocupo com essa mistura, né? Com essa mistura. Não pode misturar. Se é louvor a Deus, é louvor a Deus. Por isso que eu estou orientando minha filha. Cuidado, tem ritmo, tem músicas que vai cantar, vai mexer com... Eu lembro, um dia uma irmã cantou um hino na igreja, e o saudoso pastor Ferreira levantou e falou, irmã, esse hino mexeu na Bahia, mas não mexeu com o coração. Quer dizer, o hino lembrou dos bailes, mas não lembrou E aí? Como é que eu posso aceitar uma coisa dessa? Tá? A grande comissão para hoje. A tarefa da evangelização ainda está inacabada. Olha, vocês entendam que apenas 33% da população é composta por cristãos das várias confissões de fé. Então, são 33%. Falta ainda bastante coisa para fazer. Falta bastante coisa para a gente fazer para a obra de Deus. Né? Ele vai falando aqui das igrejas que fecharam na Alemanha.
nas igrejas que fecharam na Holanda. Só na Europa já se fecharam mais de 1.500 templos. Só na Europa. Aí, a gente está aqui, há uma briga política. Irmão, o camarada político pelo menos tem que ser cristão, senão a igreja sofre. Esse aqui eu vou citar o nome porque não tem problema. Tem um vídeo do Lula e ele vai orientando. Por que os empresários devem alugar as salas para cinema e não para a igreja? E aí? Nós vamos fazer o que com uma proposta dessa? O camarada prefere alugar para um cinema, para um bar, para uma empresa, para qualquer coisa, menos para a igreja. Não, igreja não. Um camarada desse não é digno. Pega na história de Israel os reis que foram de Deus e os reis que não foram de Deus. O povo sofria. Mas quando tinha um rei que mesmo às vezes não era crente, mas era de Deus, dava certo. Então aproveita, se o governo quer a igreja aberta, aproveita. O crente vem e fala assim, irmão, é a pandemia, temos que tomar cuidado, procedimento, mas não pode fechar a porta. Eu fiquei muito triste com uma pessoa muito perto daqui, se suicidou, porque uma semana que a igreja estava com a porta fechada. Será que não era um dia que a pessoa, peraí, eu vou dar uma última chance para mim, eu vou naquela igreja, mas a porta está fechada. E aí? O serviço ainda falta muito para fazer. Aleluia, glória a Deus, ainda falta muito para nós fazermos. E o Espírito Santo nos impulsiona nessa manhã. O que você pode fazer? Faça em nome de Jesus. Irmão, eu só sei levar sopa, leve sopa. Irmão, eu só sei distribuir roupa usada, não tem problema, faça alguma coisa. Com isso você leva a palavra de Jesus. Aproveita o momento. Faça alguma coisa. Deixa o Espírito Santo nos tocar nessa manhã. Aleluia. Mas, irmão, eu não sou obreiro, não tem problema, irmão. Não precisa ser obreiro, não precisa ter carteirinha, não. Olha Jesus agradecendo pelos pequenos, tem que ser pequenininho. Tem que se doar, se eu estou aqui, Senhor. Se for para apanhar no teu nome, glória a Deus. Obrigado por ser escolhido para apanhar por ti, mas eu quero fazer a tua obra. Olha, tem serviço para todos, irmão. Tem serviço para todos. O nome de Deus é glorificado até numa limpeza de um banco. Quando a pessoa vem, que banco limpinho, glória a Deus. Isso é evangelismo? O nome de Deus está sendo glorificado. Terceiro ponto aí, para a gente já partir para o final. Então, o dom ministerial de evangelista. Dom ministerial de evangelista. O conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego que é transmitir boas novas do evangelho. Como dom refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Você lembra de João Batista? João Batista aparece pregando o evangelho. Nós falamos na aula passada. Qual é o evangelho? Arrependei-vos. O reino está próximo, arrependei-vos. Arrependei-vos. Você não vê João Batista entrando em transe, assim diz o Senhor. Não, a mensagem dele, do começo ao fim, foi o último profeta, arrependei-vos. Isso era o evangelho. Essa é a profecia que eu tenho para vocês. Arrependei-vos. O reino está chegando. Jesus fica sabendo que João Batista morreu, deixa eu continuar. Arrependei-vos. Jesus parte para a glória e deixa os discípulos, arrependei-vos. Os discípulos passam, levantam homens, e hoje nós estamos aqui. Qual é a nossa mensagem? Arrependei-vos, o reino é chegado, Jesus quer te salvar, Jesus te ama, arrependei-vos. Então, o conceito aí é transmitir boas novas. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. É interessante que um evangelista, um pastor pode ser evangelista, mas o evangelista pode não ser um pastor. Um pastor pode ser evangelista, ele está evangelizando. Mas tem evangelista que não será pastor, ele será sempre evangelista. Então, eu entendo que nós já explicamos essa questão de cada um no seu lugar. Né? O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Tá? Ele vai esmerar-se buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar o coração e quebrantar a alma dos pecadores. Então, o evangelista, ao pregar, quando vai trazer uma mensagem, a preocupação dele é que essa palavra
atinja os corações. E quem vai dar essa inspiração é o Espírito Santo. Por isso que eu digo, palavras motivacionais. Tem coisas que o pessoal quer trazer das empresas para a igreja, para servir de motivação. Mas ainda para salvar é o Evangelho ainda que continua fazendo a obra. Eu posso até levantar a autoestima da pessoa, mas a pessoa não ser salva não vai adiantar nada. É Evangelho puro. Ainda continua a mesma mensagem, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. O Evangelho é essa mensagem, não muda. Irmão, agora tem uma técnica, não tem técnica, não muda, é falar de Jesus. Não, mas eu tenho um negócio aqui, eu ouvi um pregador falando para o pastor, pastor, me chama aí que você vai ver como as ofertas vão aumentar, eu tenho uma técnica tremenda, né? Me paga aí que eu venho. Para com isso, não precisa. Quando a ovelha é bem ensinada, ela já faz a parte dela. E é uma bênção, o nome de Deus é glorificado. Então não tem, o evangelista vai procurar de Deus mensagens inspiradas por Deus, no que Deus quer falar. Uma vez um pregador famoso subiu no púlpito e faltava 20 minutos. Eu estava na igreja, em Arthur Nogueira, e o pregador falou assim, bom, o tempo não vai me permitir falar das 7 igrejas do Apocalipse, eu vou falar sobre iniquidade aqui rapidinho. É ele que está escolhendo? Aí chega o irmãozinho lá, irmãos, eu orei hoje o dia todo, Deus me mandou falar sobre isso aqui. O tempo, eu vou resumir o tempo que eu tenho, mas eu vou falar do assunto que Deus mandou. Pronto. Deus dá graça, e você vai falar aquilo que Deus se inspirou. Não é chegar aqui, não. O pastor falou, esse tempo atrás, quando vai ministrar na terça-feira, passa o dia todo meditando, orando. Irmãos, é o que Deus quer falar com a igreja. E é lindo quando isso acontece, porque o homem de Deus é usado e Deus fala com a igreja. Agora, não é aqui, não é conversa furada, não, é palavra de Deus, se preparar. Então o evangelista, ele se prepara, tem compaixão pelas almas, até porque a palavra que ele está falando vai salvar, vai curar, vai dar vida para alguém, que é a palavra de Deus. Tá? Então o papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, pregador das boas novas de salvação. Então os irmãos já entenderam aí esse dom de evangelista. Então se entende o quê? Vai buscar as pedras, vai buscar as almas, traz para a igreja, e aqui o pastor vai cuidando de trabalhar essas pedrinhas. Eu fui na Igreja do Brasil para Cristo, em Santo Antônio da Posse. Aí eu cheguei lá, o pastor falou assim, está vendo essa congregação aqui? Um amigo meu, o pastor Oséias. Falou, essa congregação aqui foi um irmão, chegou na cidade, evangelizou o bairro, alugou um salão, põe os crentes dentro e chamou ele e falou, pastor, agora o senhor cuida. Esse homem faz isso. Vai pelas cidades, evangeliza, aluga um salão, põe crente salvo lá dentro e passa para uma igreja responsável e idônea. Já fez isso várias vezes em várias cidades. E aí? Ele não tem condição de cuidar, mas ele tem condição de arrebanhar pessoas. E ele faz isso com muita propriedade. Eu falei, que interessante. E uma igreja lá de umas 30 pessoas. Aí depois eu voltei alguns meses, já tinha 60. E aí o pastor vai dando continuidade. Mas chamado o papel do evangelista. Tem gente chamada para fazer essa obra. Aí ele fala, pastor, pastor, eu só quero ganhar alma. O senhor cuida aí. Esse é o trabalho do evangelista. Então a finalidade do ministério do evangelista vai servindo para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, vai aumentando o número da igreja. Mas e onde fica a gente? A gente também vai pregando e Jesus vai salvando através das nossas vidas. Você também é um evangelista e Deus vai te usando. Deus traz seu vizinho, Deus traz seu amigo e você vai também sendo evangelista. É que tem esse chamado específico. As pessoas conseguem fazer esse trabalho, esse movimento grande. Mas você não deixa de ser um evangelista. Você também tem essa obra. Não, irmão, já tem o fulano lá que faz isso. Não, você também tem essa responsabilidade. Esse ID é para todos nós. Tá? E serve para a edificação da igreja. Aí ele dá um exemplo aqui, rapidinho, de Felipe. Né? Esse Felipe não é o apóstolo Felipe. Tá? Esse Felipe é o diácono Felipe. Você lembra que escolheram 7. O Estevão era diácono, morreu como? Pregando a palavra. Não, o Estevão foi apredejado porque ele arrumava a mesa. Irmão, ele arrumava a mesa e ainda sobrava tempo para falar de Jesus.
E o Filipe, da mesma forma, foi um grande evangelista. Você vai ver que quando começa a perseguição do povo de Deus, depois da morte de Estevão, começa a perseguição. Aí o povo que estava só pregando em Jerusalém começa a sair para as nações. Embora os outros irmãos vão pregar somente para judeus, eles estão esparramados nas outras nações, nas outras cidades, mas ainda continua pregando só para judeus. Atos capítulo 11. Mas o Filipe não, ele já escolhe uma cidade, ele vai para Samaria. Ele vai pregar para os gentios. E começa a pregar, fazer sinais, maravilhas, até que os apóstolos, Deus está salvando lá, vamos lá continuar a edificação dessa igreja. O que aparece na história? Simão, olha os milagres, era o mágico. Opa, agora é a oportunidade de eu também aumentar os meus recursos aqui. E ele tenta comprar esse poder não compra, irmãos. Mas esse poder se recebe, da mesma maneira que eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, você está sentindo aí, recebe isso aí de Deus essa manhã. Mas não dá para comprar. Não é a nossa inteligência que vai trazer isso, é Deus, estou aqui para ser usado por ti. Eu acredito que isso acontece quando há uma pessoa disponível para Deus usar. Eu acredito que o dom vem quando Deus olha e fala, não, peraí, esse aí está prontinho para me usar. Porque eu imagino Paulo, Deus olhando para Paulo, se ele faz isso, errado, imagine na minha obra, o que ele não vai fazer? Entendeu? Por isso que às vezes você fica indignado, mas peraí, aquele camarada, mas como é que Deus salvou? Porque ele faz tanto, às vezes defende tanto a mentira, Deus fala, imagina ele defendendo a verdade, vai ser uma bênção na minha mão. Deus salva. Então depende da nossa disposição, nós estamos vivendo dias que a gente fica em dúvida, trabalha bastante, tem os nossos afazeres, e a gente acaba ficando em dúvida, será, não. Mas quando a gente começa, Senhor, o Senhor cuida de mim, tem meus afazeres, mas eu estou à disposição, Senhor. O que Deus chama missionários? Missionário larga tudo e vai embora. Larga a casa, larga empregos, larga tudo de bom para estar à disposição da obra. E não reclama, ainda dá glória a Deus ainda. Então Filipe é um exemplo aí que ele vai pregar para multidões. Agora interessante, ele prega para multidões e de repente o Espírito Santo fala para ele, acompanha esse carro. Imagina a carruagem correndo e Filipe atrás. Filipe consegue ver o homem lá dentro da carruagem lendo alguma coisa. Ei, o que você está lendo aí? Para a carruagem. É Deus gerando oportunidades e às vezes a gente tem que se esforçar, correr atrás dessa oportunidade. Deus prepara, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, tem que se esforçar, correr. E gerou uma oportunidade, o que você está lendo aí? E aonde gera o quê? Prega para uma alma. Ontem nós fomos no aniversário do pastor Toninho. É benção lá, o pastor Toninho é avivado. Vamos lá, uma benção à igreja lá, o povo feliz e alegre. E eu achei interessante, ele falou assim, irmão, a gente convida os cantores, a primeira coisa que eles perguntam é se vai dar uma oferta para eles. E pergunta quantas pessoas tem, o senhor vem aqui, não cobra nada. Eu falei, irmão, misericórdia. Quanto Deus der graça e força e condições, a gente vai fazer para Jesus. Fazer para Jesus. Eu já fui cantar em outra cidade que o pastor falou, não está aqui seu combustível. Amém? Nada mais que isso. Irmão, quanto você cobra? Já recebi. Eu não sou cantor. O cantor é aquele que parte para profissional, grava. Não sou cantor. Eu louvo a Deus. Mas às vezes as pessoas ligam, irmão, quanto cobra? Não. Deus está me sustentando até aqui. Amém. Mas um dia eu largar tudo. Agora eu só vou cantar para Jesus. Eu preciso tirar o sustento de algum lugar, não tem? Mas também não pode explorar o evangelho. Então, essas coisas que a gente vai nesse raciocínio para que o nome de Deus seja glorificado. Mas eu via o pastor a dificuldade de convidar a gente para cantar na congregação e as pessoas perguntavam, o senhor vai pagar? Como é que é? Quantas pessoas tem? O Filipe está pregando para quantas? Uma pessoa só. E não adianta nada uma plateia com uma multidão de 1000 pessoas e ninguém aceitar Jesus, aonde numa plateia de uma pessoa ele aceitar Jesus. Aí o céu faz festa. Então você vai ser chamado para ser evangelista, você pode pregar para 1000, 2000, 3000, 100, mas também uma alma é importante, não rejeite o que Deus dá para você. Não, mas eu só prego em igreja grande. Não, prega em igreja pequena também. Esses dias estava na internet aí o pastor lá famoso, Deus me levou lá no meio do mato, com meu sapato cromo alemão, pisando no barro para ver que tinha lá uma igrejinha, um povo adorando a Deus.
Ele lá com os livros e DVD, nem aparelho de DVD o povo tem, só está glorificando a Deus. Aí Deus mostrou para ele, está vendo, filho? Essa é a minha obra. Não que não possa ter, preste bem atenção, mas a pessoa vai se estribando, só nele, só nele, só nele. Não, e a obra? Não, o nome de Jesus deve aparecer, a obra do Senhor deve ser feita. E o Felipe está pregando para uma pessoa e essa pessoa aceita o evangelho. Tá? Entendes tu que lê? Então, criar situações, Deus cria situações, ou você cria situações para que o evangelho possa ser pregado. É o que eu falei numa conversa informal com alguém, de repente vem na sua mente o exemplo da Bíblia, você fala ali e a pessoa vai mastigando. Porque as pessoas estão atribuladas, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão... Eu estava na fila do banco esses dias e a mocinha estacionou a moto na fila ali, não tinha ninguém, estacionou. E a mulher falou, moça, aqui não é lugar de moto. Ah, sim, eu vou tirar. Então, se a moça está tirando, o assunto acabou, mas as pessoas estão tão estressadas. Mas está vendo que não é lugar aqui? Oh, mas a senhora está sem educação, e começou um bate-boca ali. Eu falei, pronto, agora vai sair tapa. Porque as pessoas estão estressadas. Sem Jesus, as pessoas vivem nessa vida difícil. Ah, irmão, mas todo dia o crente deu uma buzinada aí, crente, se converte. Hein? Tem que ter calma, tem que ter Jesus no coração. Então, Deus cria situações para você falar de Jesus. Então, o Filipe, o diácono, que foi escolhido para diácono, agora é um evangelista, ganha uma cidade para Jesus. Mas veja que os apóstolos vão lá para continuar a obra. E ele continua evangelizando. Tá? Pregou o evangelho. Falou da palavra de Deus. Ganhou multidões para Jesus. Então fez o trabalho de um bom evangelista. E o Timóteo, que vai cuidar da igreja também, faz a obra de um evangelista. Pregue o evangelho. Fale de Jesus. Amém, meus queridos? Então, que o Senhor possa nos orientar, nos capacitar, nos usar. Se você tem um chamado para ser um evangelista, faça essa obra. Entenda que, diferente do dom, nós temos o ID de Jesus. Nós temos essa comissão. Não vai esperar o Senhor Jesus descer do céu, meu filho, olha, vai pregar. Ele já falou. Por isso que eu falo, que nós falamos da profecia, irmão, tem poucas profecias hoje, por quê? A maior profecia está aqui. Bom, alguém sentar no banco da igreja e falar assim, eu estou esperando Jesus me mandar para a obra dele, eu estou esperando Jesus falar comigo para me evangelizar. É só abrir a Bíblia lá, Mateus 28, ide por todo mundo. É a maior profecia, já está aí, já está declarado para você fazer a obra de Deus. Você já é um evangelista, já por natureza você já tem a comissão de levar a palavra de Deus. E Deus dá graça, dá força, dá sabedoria e principalmente continue. O importante do evangelista é o quê? Saber o que você tem nas mãos, entender, estudar, se aprofundar, conhecer essa palavra, ter intimidade com essa palavra, viver essa palavra. Aí, meu irmão, aí ninguém te segura. Aí é só bênção. Deus que abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Alguns pontos importantes. Aqui está falando de dom ministerial. Dom ministerial é dom de serviço. E a gente tem que tentar, nós precisamos enfatizar esse fato para não confundirmos o ministério com cargo. Tem mais a ver com função do que cargo. Então a gente, como eu já expliquei em outras oportunidades, a igreja é uma instituição, tem CNPJ, então o pastor, para se fazer representar perante uma autoridade, ele tem uma credencial, tem um título, tem um diploma e tal. Só que isso não faz o pastor. Não é o cargo que faz o pastor. Não é o fato a pessoa ter o cargo de evangelista, ter uma credencial de evangelista, que ele logo o será. Às vezes tem muita gente que tem o cargo, tem o título, tem toda a nomenclatura, mas não o é. Aí não é por quê? Primeiro, porque pode ser que ele não tenha vocação para ser. E pode ser que ele esteja sendo negligente com a sua própria vocação. Entendeu?
Às vezes ele está sendo negligente com a sua própria vocação. Ele não está correspondendo à vocação que Deus lhe outorgou. Então ele está sendo desobediente. É uma dissonância com a vocação que Deus lhe deu. Deus lhe entregou algo para que possa realizar para o reino de Deus, e ele não o está fazendo por negligência, por desobediência, por rebeldia. Então, e é importante nós focalizarmos aqui, porque nós vivemos hoje inserido num contexto social, um contexto que é analisado pelos cientistas aí no país. O movimento evangélico no Brasil é um fenômeno sociológico. É lógico, o crescimento é um fenômeno sociológico, é um fenômeno religioso, porque há uma mutação, uma migração de uma maioria que professava um ramo do cristianismo que agora está migrando para outro cada vez mais, e até aí a perspectiva é que em 2032 haja um empate, né? Haja um ponto de equilíbrio entre evangélicos e católicos no Brasil. Então, eu estou falando disso do ponto de vista sociológico, do ponto de vista religioso. Então, e eu estou dizendo que, de alguma forma, ou de mais de alguma forma, nós estamos no meio disso tudo. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa entender as coisas. Agora, como igreja de Deus, nós precisamos repudiar certas coisas. Por exemplo, esse estrelismo gospel, os artistas, essas coisas nada têm a ver com a verdadeira fé e com a verdadeira prática do cristianismo. Esse marketing, esse movimento, principalmente aí, potencializado pelas redes sociais, isso esse mercado evangélico, isso não tem nada a ver com a vida espiritual em si. Nós estamos nesse contexto, mas não é disso que a gente vem, não é disso, a verdadeira fé, a essência do cristianismo não tem nada a ver com essas coisas. Então, nós não podemos nos basear nisso. Os 5 ministérios de Efésios 4, ele pode ser comparado com os 5 dedos da mão. O polegar é o apóstolo. O apóstolo e a ordem dos 5 ministérios não está fora de propósito. A ordem é uma ordem proposital. Então, o apóstolo é a maior autoridade. O apóstolo é o que estabelece a base, o fundamento, a doutrina. O apóstolo, ele tem autoridade e supremacia sobre todos os outros ministérios. Por exemplo, o apóstolo, o dedo polegar toca em cada um dos dedos, mas cada um dos dedos em si não tem o poder de tocar no polegar. O indicador é o profeta, que aponta. Olha o dedo do profeta aqui, ó. O dedo do profeta. O profeta, ele chama a atenção do povo que se afasta da vontade de Deus, para que atente novamente aos preceitos da lei, da palavra do Senhor. O profeta, ele é o que acusa a consciência, o que desperta a consciência da desobediência. O profeta chama atenção, o profeta que prega com dureza, apontando o dedo. O profeta é para a igreja. O evangelista é o dedo do meio. O evangelista é o que mais se destaca. O evangelista é o que mais aparece. Haja vista, a gente vê o evangelista do século XX, Billy Graham, Charles Finney, John Wesley, são grandes evangelistas. Aqui no Brasil, Bernard Johnson, né? Então são vários, são homens de grande destaque
que aparece. Depois vem o ministério, o dedo anular representa, é pastor, é menor, ele aparece menos que o evangelista. O pastor não é uma figura destacada. E é no anular que tem a aliança, porque o pastor é casado com a igreja. O pastor não vive de igreja em igreja por aí. O pastor tem um compromisso com a igreja local. O pastor tem um compromisso com a igreja local. O pastor é casado com a igreja. Para a igreja dar certo, a igreja com o pastor é igual um casamento. É igual um casamento. A igreja tem que engrenar com o pastor. A igreja tem que combinar com o pastor. A igreja e o pastor, ela tem uma relação de aliança com a igreja, o pastor. E o mestre é o menor deles. Por exemplo, você vai numa biblioteca, você pega aqueles comentários bíblicos que tem 3.000 páginas. Está lá o nome, D.A. Carson. Para falar a verdade, eu já li tanta coisa desse D.A. Carson, mas eu nem sei como ele é. Você pega lá esses mestres da igreja, os camarada escreve, pesquisa, descobre coisa, fazem pesquisas arqueológicas, estudam, entregam aqui, por exemplo, quem são os tradutores da Bíblia? Você conhece alguém? Você sabe que a Bíblia está na tua mão, mas você sabia que por trás, para fazer chegar uma Bíblia revista e corrigida, quem é que corrigiu a Bíblia? Quem é que revisou a Bíblia? Você pode ter certeza que não é qualquer comedor de arroz e feijão para revisar a Bíblia, para pegar os originais lá, texto que tem 1.000, 2.000 anos, textos que só tem um fragmento, camarada vai lá, coloca em laboratório o texto para poder olhar ali o grego, estudar aquilo, e para poder entregar a Bíblia numa linguagem revista e corrigida. Alguém fez isso. E existem mentes brilhantes, são eruditos, gente que passa a vida inteira pesquisando, estudando, comparando nos originais, que eu e você não sabe nem o nome. O mestre é o dedo mindinho. Você não sabe nem o nome. Você já viu algum mestre aí nas redes sociais? Você não vê. Os camaradas pesquisam e faz aquela coisa. E a sociedade bíblica é nessa sociedade. Tem a sociedade bíblica brasileira, mas tem a sociedade bíblica europeia, tem a sociedade bíblica internacional, tem a sociedade bíblica francesa, tem sociedade bíblica por tudo quanto é lugar do mundo, em Jerusalém. Então são gente que estuda, que tal, e trabalha arduamente, são verdadeiros anônimos, que fazem a Bíblia chegar na mão das pessoas comuns e fazer com que a gente tenha condição de ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro antiquíssimo, produzida por mais de 40 pessoas diferentes, num período de 1.500 anos, escrita em vários idiomas tais que nem é mais usado, línguas que não existem mais, línguas que já desapareceram. E como é que nós vai lá e lê um texto do Novo Testamento escrito originalmente no grego, e você lê lá em língua portuguesa, e ainda você confia que naquele texto está a verdade de Deus ali? Como é que você pode confiar naquele texto? Porque teve gente que se debruçou em cima daquilo para fazer com que chegasse um texto confiável para nós. Então os ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Entendeu? E o evangelista, que é o de hoje, é o que tem o dom, é o dom ministerial de evangelista, que propaga o evangelho do Senhor. Entendeu? É o dom de evangelista.
Agora, o que mais tem, e eu preciso falar isso, é evangelista que não evangeliza. Gente que tem a carteirinha de evangelista, que deve passar anos, décadas, porque eu vou no evangelismo. Eu vou no evangelismo. Há uma inquietação dentro de mim. Há um dever dentro de mim como pastor aqui desse rebanho. Porque nós temos uma missão a cumprir. Eu vim aqui para a cidade de Itatiba com uma missão. E a missão não é ganhar dinheiro, a missão não é aqui um papel social, é um papel espiritual e um papel de conduzir a igreja na missão de evangelizar, de cumprir o ID. A gente vai evangelizar, tem que ir lá para a rua. Oh, irmão, sábado vai ter evangelista. Onde estão os evangelistas? Mas tem evangelista que acha que para fazer o ministério dele tem que ser no púlpito da igreja, no domingo à noite, ou num culto, num plenário cheio de pessoas, para ele poder trazer ali. E aí não cumpre a missão. Então, a missão da igreja, a igreja tem a missão de proclamar o evangelho, Precisamos proclamar o evangelho. Eu preciso que você que esteja me ouvindo tenha um compromisso com a obra de evangelização. Essa é a missão da igreja. Se a igreja não fizer isso, nós estamos aí, aturdidos em ouvir que a Europa é um continente pós-cristão. Igrejas se transformaram em mesquitas, restaurantes, bares, discotecas, entendeu? Aí você fala, não, mas lá na Europa, se a igreja não acordar, aí você fala assim, imagina esse templo, que magnânimo, coisa mais linda, um santuário de adoração ao Senhor, virar um bar, virar uma discoteca aqui dentro. É triste, não é? Só que nós precisamos a cada dia ter o compromisso de lutar pela causa do Senhor, de evangelizar, de pregar a palavra com amor. A palavra que nós pregamos é a palavra de arrependimento, a palavra que muda a vida do cidadão. E é isso que eu finalizo nessa manhã, conclamando todos vocês, para que a gente possa cair na consciência, precisamos avançar nessa frente de combate espiritual, não nos dobrarmos diante do antagonismo do diabo, mas ficarmos firmes para cuidarmos, para que a obra possa avançar para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus e eu volto à palavra.